Fala galera, belezinha? Aqui é o Malva e hoje nós vamos testar essa nova armadura que chegou pra gente, que é a armadura do Cavaleiro Branco. E essa armadura aqui ela não é minha, por isso que ela tá com a carta de Tardeiros, mas pra ricar obviamente a gente usaria TG, né? Então vamos direto ao ponto. Ela é uma armadura excelente, ela é muito boa. Não é a melhor armadura pro RK, né, considerando o set de game, mas ela é uma armadura excelente. Então vamos começar o teste dela aqui, olhando qual que é a real eficiência desse efeito do vigor permanente, que é o efeito da carta Edgar, né? Porque a gente tem uma habilidade que é a dedicação, que ela é spamável e ela nos deixa com status do vigor. Então teoricamente a gente teria vigor permanente também, porém a gente tem que ficar reativando. Então é esse comparativo que a gente vai fazer agora. Aqui eu estou começando com a armadura do Cavaleiro Branco, né? Mostrando para vocês como é que é mobar com status de vigor permanente. Como vocês podem ver, como a gente recebe muito hit aqui nesse mapa, tanto de magia quanto hit físico, a gente fica travando ainda assim, porém a gente consegue levar o mob, consegue andar com ele. Aqui essas autoconjurações de proteger terreno, elas advêm da carta de Tardeiros, que não só te dá imunidade ao congelamento, como também tem a chance de autoconjurar proteger terreno quando você leva ataques mágicos. Outra coisa também é que essa armadura, ela, apesar de não ser o meta pro RK, né, não ser a melhor combinação pro RK atualmente, ela é excelente para diversas outras classes, né? Já tem uma galera aí testando algumas builds, por exemplo, com AB, com RG. Então, ela vai servir para várias classes, não só para RK. Inclusive, essa armadura aqui que eu tô, ela é para uma build de AB, que eu particularmente achei excelente. Então, apesar de a gente analisar ela aqui pro RK, não se atenha somente ao RK, pois ela pode ser bastante útil para outras classes também. Bom, agora a gente vai para o teste spamando a dedicação, para vocês sentirem a diferença de como é mobar com um e mobar com outro. Aqui nessa parte eu não estou acelerando o vídeo, estou deixando ali na velocidade 1, que é para vocês verem realmente quanto que trava ou não com essas duas armaduras. Então, como vocês podem ver, galera, as duas vai ficar travando, nenhuma vai te conferir um andar suave, né? Você sempre vai ficar travando quando anda mobando. Porém, justiça seja feita ao vigor permanente, ela é tanto mais eficiente quanto mais mob e mais hit você tá levando, né? E principalmente, por exemplo, se eu tô lidando com aqueles MVPs que te prendem, como por exemplo a Valkyria e os MVPs do Bio. Porque ali não adianta, nesses cenários, não adianta você spamar a dedicação, você vai ficar travando muito, né? Como vocês podem ver aí, quando vem muito bicho em cima de mim, eu também não consigo andar, né? Coisa que já não acontecia quando eu tava com vigor permanente. Então o vigor permanente, ele é mais eficiente em cenários específicos, né? Já que para uma instância normal não vai ter tanta diferença. Porém, ele é mais eficiente justamente em cenários que são extremamente bons pra gente, né? Que é na Chefênia e no mapas especiais. Então, essa seria a grande diferença do status de vigor permanente em relação à dedicação. Principalmente para esses dois cenários, Chefênia e mapas especiais. Dito isso, o que eu recomendo? Se você utilizar essa armadura e tiver uma Drácula, eu recomendo muito que vocês utilizem uma bota temporal com ânimo, porque além do status de vigor permanente, quando o ânimo ativar, vocês vão pegar 100% de esquiva perfeita, o que na prática isso te deixa imparável. Nada na Chefênia vai te impedir de andar. Claro, habilidades que prendem vão, né? Mas de uma forma geral vai ser muito eficiente para você se reposicionar. Então eu recomendo muito que quem usa essa armadura tenha uma temporal com ânimo.
Bom, galera, agora eu tô aqui na Vila dos Orcs, com o meu set, que seria o set endgame, né? Para fazer um comparativo de dano para vocês, tanto para vocês terem a noção do dano em relação ao equipamento endgame, né? Quanto em relação a outras possibilidades de acessórios, tanto para quem optar por usar a Cavaleiro Branco, quanto para quem optar por usar a Eclipse. Então, agora a gente começa já a falar da segunda parte muito interessante dessa armadura do Cavaleiro Branco, que é o tanto de pós-conjuração que ela dá. Essa daqui, no mais 10, já vai dar 25% de pós-conjuração, o que permite uma versatilidade muito grande. Então aqui, apesar de eu não ter a armadura com TG, eu vou simular ela com essa abissal com TG, já que eu não estou muito interessado na pós agora, mas sim no dano, né? Então a gente fez uma série de testes aqui, combinando anel da serp dupla com Oni, pó de fada, bracelete suntuoso, enfim, a combinação entre os acessórios mais comuns que a gente usa nas builds de RKs, né, sobretudo para build de temporal, se atendo às limitações da pós-conjuração de cada uma, né, para descobrir qual que é a melhor combinação para cada armadura e qual que é a relação entre elas, né? Então a gente pode ver que a melhor combinação de dano para quem usa a armadura do Cavaleiro Branco é pó de fada combando com a FAL e bracelete suntuoso combando com escudo de fogo. Porém, isso é quebrável. Pensando na Chefênia, que eu tenho que ser inquebrável, eu usaria a máscara de Oni com o pó de fada, que seria a segunda combinação que dá mais dano. Já em relação a Eclipse, a gente já fica meio limitado quanto às possibilidades, porque quem usa a build de Eclipse com a bota temporal precisa necessariamente usar o anel da serp dupla junto com um pó de fada para fechar a pós-conjuração. E nesse cenário é o cenário que dá mais dano. Justamente porque a Eclipse dá mais 15% de HP e SP máximo, o que entra diretamente na sua fórmula de dano. Porém, apesar dela te deixar mais robusto, digamos assim, ela te deixa menos versátil, impedindo você de fazer suítes, como por exemplo para uma Etran com Develin, para uma Leviathan ou para qualquer outra coisa que você queira. E isso, num cenário de Chefênia, é fundamental. Portanto, apesar da Eclipse dar mais dano bruto, a de Cavaleiro Branco é mais versátil, o que num cenário de Chefênia é muito mais interessante. Eu sei que ficou muita coisa, galera, mas eu vou fazer um resumo aqui para ficar tudo mais claro. Vamos para o resumo. O vigor permanente mais ânimo é absurdo de bom, porque ele vai te permitir se reposicionar em meio ao mob e em meio a MVPs que te travam de maneira muito fácil. A Eclipse, apesar de ser menos versátil, ela dá mais dano bruto. A opção quebrável com mais dano para a armadura do cavaleiro é pó de fada mais o bracelete suntuoso combando com o escudo de fogo. Porém, a opção inquebrável com mais dano para a armadura do cavaleiro é Oni junto com o pó de fada combando com a FAL. E por fim, a armadura do Cavaleiro Branco, apesar de dar menos dano bruto e te deixar com menos HP e SP máximo, ela é muito mais versátil do que uma build de Eclipse para bota temporal, o que é fundamental para Chefênia. Então é isso, galera. Eu espero que tenham gostado dessa análise, desse comparativo. E qualquer coisa, deixa aí nos comentários, que se eu souber, eu respondo. Valeu!